Senado aprova a PEC paralela da Previdência em segundo turno. Presidente do Banco Central responde críticas de senadores aos altos juros bancários. Especialistas dizem à CPI mista das fake news que criptografia atrapalha investigações. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Senadores concluíram nesta terça-feira a votação da PEC paralela da Previdência. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. O principal ponto da proposta é a inclusão de servidores públicos estaduais e municipais no novo sistema de aposentadorias. De acordo com o texto, eles vão poder adotar as mesmas regras previstas para a União, desde que as assembleias legislativas locais aprovem uma lei ordinária. Os municípios que não apresentarem uma reforma própria serão automaticamente incluídos nas normas estabelecidas pelos estados. Outra possibilidade é a rejeição das mudanças pelos entes, também por projeto de lei. Entre outras alterações, a proposta ainda traz regras diferenciadas de aposentadoria para profissionais de segurança dos estados e dos municípios, estabelece a oneração de agroexportadores para aumentar a arrecadação para a Previdência, determina que a pensão por morte de servidores estaduais e municipais não seja menor que um salário mínimo, acaba com benefício previdenciário concedido a micro e pequenas empresas, contempladas pelo chamado Simples Nacional, e prevê a reabertura por mais 6 meses do prazo para que servidores públicos deixem o regime próprio de previdência e migrem para o INSS e um sistema complementar. 2 destaques de bancadas que ficaram para serem votados nesta sessão foram rejeitados. Senadores oposicionistas até tentaram obstruir a votação em alguns momentos, mas mesmo com a estratégia, o texto do relator foi mantido. O modelo que nós estamos caminhando de ultraliberalismo, de retirada de direitos dos trabalhadores, eu advirto, nós da oposição estamos aqui advertindo. Não vai fazer bem sequer àqueles que pensam que vão ganhar. Aqueles que pensam que estão ganhando com esse modelo não ganharão. Então, para minimizar os impactos, senhor presidente, para minimizar, nós estamos aqui na busca do bom senso desesperado, da tentativa de um acordo, e o único mecanismo que nós da oposição podemos ter para buscar o acordo, senador Paim, é a obstrução. Nós não podemos esquecer que o relatório do senador Tasso Gereissati gerou impactos fiscais ao atender uma série de demandas dos senhores senadores da ordem de quase 60 bilhões de reais. Mas ele cuidou de introduzir no relatório a contribuição do setor agroexportador, ele tratou de cuidar da questão das filantrópicas, tanto na área da saúde quanto na área da educação. E com isso, o relatório do senador Tasso Gereissati é um relatório equilibrado do ponto de vista fiscal, apesar de assegurar conquistas sociais importantes. Um acordo entre governo e oposição permitiu que um outro trecho destacado pela Rede Sustentabilidade sobre regras de transição para o cálculo de benefícios de aposentadoria fosse transformado em um ajuste redacional, alterando o texto do relator. E durante a votação da PEC paralela, por volta das 8h30, o senador Jorge Cajuru passou mal em plenário e foi prontamente atendido pela equipe médica do Senado. Segundo a assessoria do senador, ele foi levado em bom estado para o Hospital Sírio-Libanês de Brasília. O presidente Davi Alcolumbre interrompeu a sessão e o senador Otto Alencar, que é médico, participou dos primeiros socorros. O senador Cajuru, ele é diabético e ele, no calor aí do debate, ele teve uma pequena convulsão. Essa convulsão, nós, aí mesmo no plenário, eu sou médico e com o Nelson nós fizemos um atendimento inicial, vimos que ele não estava com nenhum sofrimento cerebral, fizemos uma abertura para respiração pela boca, colocamos um lenço,
trouxemos aqui para o serviço médico, já está sendo bem atendido, não vai ficar nenhuma sequela, já está respirando, está falando já, estava brincando há pouco com o Romário. Então, aqui, na minha opinião, ele deve fazer alguns exames em algum hospital, porque a dosar, a glicemia, ver as coisas e ter mais cuidados, né? Porque o debate aí, às vezes, é muito acirrado e aí as pessoas podem ter algum problema. Já teve o caso do Cid, agora Nada cardíaco, portanto. Não, nada cardíaco. Ele tem problema mais de diabetes e tem uma pequena convulsão. Gostaria de informar o plenário que a assessoria conseguiu contato com o senador Cajuru, ele já está bem e a princípio foi uma convulsão e ele será removido em 5 ou 10 minutos para o hospital para buscar a causa desse súbito acontecimento que aconteceu com ele aqui, mal súbito. E pediu para agradecer a solidariedade de todos os senadores que o acolheram. E ainda durante a sessão plenária, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Simone Tebet, anunciou que o relatório da proposta de emenda à Constituição, que trata da prisão em segunda instância, elaborado pela senadora Juíza Selma, será colocado em votação nesta quarta-feira no colegiado. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi ouvido na Comissão de Assuntos Econômicos. Senadores cobraram medidas que reduzam a taxa real de juros. Foi a segunda vez que o presidente do Banco Central veio ao Senado falar sobre as diretrizes e perspectivas da política monetária. Ele ressaltou que o estímulo ao dinheiro privado tem dado certo no país. Vários senadores questionaram sobre as taxas de juros cobradas pelos bancos e também sobre as tarifas cobradas pelos serviços. Apesar da taxa Selic fixada em 5% ao ano, os juros reais cobrados pelos bancos não estão caindo. E não é apenas na modalidade do rotativo do cartão de crédito. Veja o cheque especial, que também cobra valores exorbitantes e que não possui nem esse limite de 30 dias como no rotativo do cartão de crédito. Por que o spread dos juros são tão altos no nosso país? Não é possível que o Banco Central não tenha instrumentos para redefinir essa sistemática que vem ao longo dos anos acaixando o patrimônio de muitas pessoas, principalmente as mais pobres. Um pouco disso é também a educação financeira que a gente tem que avançar, falando para as pessoas que, olha, existe uma modalidade melhor de crédito. A gente vê alguns estudos de foco que a gente percebe claramente o tema da educação financeira. Por exemplo, de vários estudos que nós olhamos, teve um que saltou os olhos, que eram alunos de uma faculdade de educação física em Fortaleza, que estavam financiando, que tinham se formado e que estavam financiando, estavam perto de formar e estavam financiando a educação no cheque especial. E foi perguntado por que existe financiamento, por que estão fazendo financiamento de faculdade em cheque especial? Tem linha, tem FIES, tem várias coisas. E a informação que foi dada é não, nós fazemos assim porque nos foi dito que ter dívidas de longo prazo é ruim. Não só os juros e os spreads são os grandes responsáveis pelos lucros dos bancos. O usuário do banco é enormemente sacrificado pelas tarifas. Um grande movimento que nós não fizemos ainda, mas vamos olhar no futuro próximo, é olhar todo o sistema de tarifas de banco e como é que a gente pode simplificar e prestar um esclarecimento para a sociedade de quais são as tarifas, como elas são divididas e quais serviços que servem como contrapartida das tarifas. Mais uma vez, Roberto Campos Neto defendeu a autonomia do Banco Central. Uma proposta do senador Plínio Valério que garante essa autonomia já foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos e aguarda análise em plenário. O texto fixa em 4 anos o mandato dos dirigentes do banco, com possibilidade de uma recondução. A autonomia tem um ganho, porque se você tem menos inflação e menos volatilidade, a curva longa tende a cair. A curva longa tendendo a cair, a gente adiciona um pouco o argumento que eu já tinha dado de fomentar a máquina com crédito privado. A CPI mista das fake news ouviu nesta quarta-feira estudiosos da área de ataques cibernéticos e segurança digital. O uso de criptografia em plataformas digitais e a lentidão da remoção de conteúdos foram pontos criticados no debate.
Os convidados afirmaram que a existência de robôs digitais não é o grande problema da comunicação em rede. Então a gente não pode seguir num caminho de criminalizar o uso de uma automatização que pode ser útil. A gente tem uma série de robôs hoje no Twitter que falam que são robôs e que cumprem um papel interessante, com papel de interesse público. Por exemplo, tem robôs que fiscalizam contas, tem robôs que fiscalizam determinados projetos de lei sobre temas interessantes para a sociedade. Eles dizem que são robôs. Esse especialista em crimes cibernéticos afirmou que o uso da criptografia nas plataformas digitais atrapalha investigações. Você não consegue ler o conteúdo em razão da criptografia, ou seja, não existe um mandamento obrigando os provedores de conteúdo, provedores de conexão, seja quem tenha essa chave criptográfica, a entregar à autoridade policial, ao juiz, para poder fazer a leitura daqueles dados. E essa é uma situação que fere o Estado Democrático de Direito. Você não tem como suportar ou tolerar comunicação privada indevassável, mesmo com ordem judicial, que é o que acontece hoje e dificulta muito apurações, seja de crimes graves, seja de fake news com finalidade eleitoral. Também foi criticada a necessidade de ordem judicial para remoção de conteúdos. Às vezes uma ordem judicial demora de 30, 45, 60 dias para ser emitida. É o tempo suficiente para aquela notícia, aquele cyberbullying ser propagado no ambiente digital e de não ter mais retorno, mesmo que tenha uma ordem judicial. Os especialistas apontaram medidas que devem ser adotadas para coibir fake news e auxiliar investigações nas redes. Aqui fizemos de certa forma, um transplante jurídico adaptado da Alemanha para tentar inserir no contexto brasileiro essa possibilidade de que os provedores, mediante uma ordem judicial, possam entregar especificamente uma chave criptográfica para leitura do conteúdo de mensagens relativamente não só aos delitos que eu acabei de falar, mas outras investigações, como investigação de homicídios, assaltos, etc. e tal. A gente avança e avança de forma equilibrada quando todos os setores estão representados. E todos os setores não significa um monte de gente só. Significa as empresas, o governo, diferentes setores do governo, a academia, a sociedade civil, diferentes setores também de cada um deles, porque aí a gente consegue construir alguma coisa com base em consensos, em entendimentos compartilhados. Uma mudança no Código Eleitoral prevê pena de prisão para quem promover denúncias caluniosas contra candidatos com o objetivo de influenciar os votos dos cidadãos. A nova lei foi publicada em 12 de novembro, após o Congresso derrubar um veto do presidente Jair Bolsonaro. Quem acusar falsamente um pretendente a cargo político com o objetivo de prejudicar sua candidatura poderá ser condenado a cumprir de 2 a 8 anos de prisão. A pena é ainda maior caso o acusado use nome falso ou anonimato. Denúncias no período eleitoral não são exatamente uma novidade. Elas acontecem desde o tempo em que a gente buscava as notícias nas bancas de jornal ou nas reportagens com hora certa, no rádio e na TV. Mas aí vieram a internet, as redes sociais e os celulares inteligentes. E tudo mudou. Milhões de pessoas recebem e enviam mensagens a todo momento. Não dá tempo de conferir se o conteúdo é falso ou verdadeiro. Até que denúncias caluniosas sejam desmentidas, o prejuízo para a vítima pode ser irreversível. Mas quando a denúncia interfere na escolha da população, os danos são incalculáveis. Só vai ter o crime eleitoral se aquela denúncia der início a uma investigação formal, né? Então tem que abrir um inquérito, tem que haver o ajuizamento de uma ação ou um procedimento administrativo de investigação. Quer dizer, aquilo tem que se transformar numa investigação formal. Aí aconteceu isso e lá na frente se descobre que era mentira, aí você tem um crime. A eleição de 2018 foi marcada pelas fake news de autores anônimos escondidos na web. Um ano depois, uma CPI tenta identificar os culpados pela disseminação de notícias falsas. Numa outra frente, o Congresso aprovou a lei que pune denúncias caluniosas com fins eleitorais. Mas, ao sancioná-la, o presidente da República vetou o artigo que previa punição para quem, mesmo não sendo o autor, divulgue a denúncia sabendo tratar-se de uma mentira.
No entanto, no início de novembro, 326 deputados e 48 senadores derrubaram o veto de Jair Bolsonaro. Eu achei oportuno a derrubada dos vetos, porque tem que se punir severamente mesmo. Ali não é nada em abstrato na lei, é preciso o fato concreto que o autor saiba que é falso e que queira produzir realmente esse malefício de natureza eleitoral. Se a nova lei terá ou não efeito prático, ainda não sabemos. Vem aí as eleições municipais de 2020. O tipo penal ele não fala que o crime ele é temporal só no período do pleito eleitoral. Ele fala apenas com o fim eleitoral. Vale prova testemunhal, vale foto, vale vídeo, conversa em WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Todos os meios de prova em direito admitida serão lícitas, válidas e permitidas. A Comissão de Infraestrutura fez uma audiência nesta terça-feira sobre um projeto que, entre outras coisas, acaba com a preferência da Petrobras no regime de partilha na concessão de exploração do pré-sal. Especialistas e senadores discutiram o assunto. O projeto tem apoio das petrolíferas por acabar com a preferência da Petrobras na exploração de petróleo em áreas do pré-sal. Se aprovada, a proposta vai criar um regime de concessão em que a União poderá escolher a parceria mais vantajosa. Ao defender o projeto, o gerente executivo da Petrobras, Fernando Assunção, disse que o novo modelo gera mais equilíbrio na distribuição dos lucros. No regime de concessão, você tem uma divisão mais justa dessa receita adicional. Ela ficaria 2,5 bilhões com o grupo investidor e 3,7 com o governo. Já no regime de partilha, aí a gente faz a sensibilidade para óleo e lucro 10%, 49,80%, a gente vê que num regime de onde o óleo e lucro é muito alto, a União se apodera quase que totalmente desse incremento, desincentivando novos desenvolvimentos e otimizações do projeto ao longo da vida. O representante do Instituto Brasileiro de Petróleo, Luiz Costa Milan, disse que os dois modelos garantem uma arrecadação equilibrada entre empresas e governo. Nos dois casos, é absolutamente possível ter a parcela do governo em níveis idênticos. É uma questão apenas de você definir o caminho que você quer utilizar. O que eu trago para a reflexão dessa casa, e mais uma vez eu agradeço pela oportunidade, é uma proposta que visa atingir 3 objetivos. O primeiro objetivo é a simplificação dos processos. O segundo objetivo é o estímulo à competição. E o terceiro objetivo é a redução dos custos de transição. A instituição fiscal independente ligada ao Senado estima um déficit de 95,8 bilhões de reais nos leilões das áreas do pré-sal. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, disse que o país errou na venda de áreas ainda em produção. Segundo ele, essa decisão afastou as empresas da empreitada. O bônus de assinatura foi mal calibrado, muito elevado. Segundo, a questão do ressarcimento que a Petrobras teria direito, já que ela colocou muito investimento nessas áreas e eram áreas já em produção, então existia um receio da possível negociação de como seria esse ressarcimento para as empresas que virassem sócias da Petrobras nesses campos. Terceira coisa, eu acho que também, talvez a gente teve um pouco de uma overdose de leilões no Brasil e acho que o governo brasileiro, ele quis usar muito, senador Eduardo Braga, os leilões de petróleo para resolver um problema fiscal. O senador Eduardo Braga também criticou o modelo atual de exploração de petróleo. Precisa de funding e precisa de política e estratégia nacional nessa direção. Não é, lamento, tirando a preferência da Petrobras que nós vamos fazer isto, e sim calibrando todas as ferramentas possíveis, cessão, partilha, participação, preferência, não preferência, consórcios, não consórcios. Qual a regra de mais-valia para o povo brasileiro? O projeto aguarda a votação na Comissão de Infraestrutura.
A Comissão Externa para Enfrentamento às Manchas de Óleo no litoral brasileiro quer saber a origem do derramamento e analisar o tempo que o governo levou para acionar o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas Nacionais. Os senadores também vão buscar formas de remediar os danos causados ao meio ambiente e às populações afetadas, especialmente pescadores e marisqueiras. A comissão aprovou o plano de trabalho nesta terça-feira. Nós constatamos uma completa omissão do governo federal. Ou seja, se não fosse o comportamento proativo, eficiente, reativo, tanto do governo do estado como da prefeitura, o dano poderia ter sido muito maior. Por isso a importância dessa comissão. Os senadores da comissão também decidiram visitar os estados do Espírito Santo e do Amapá para avaliar impactos ambientais, sociais e econômicos das manchas de óleo, além de fiscalizar as ações do poder público para minimizar os danos do problema. Justiça do Trabalho. Esse foi o tema do debate de hoje na Comissão de Direitos Humanos. As mudanças na Previdência, a MP 905, em tramitação no Congresso e que cria novo regime de contratação e muda regras trabalhistas, foram apontadas por esta juíza como a chegada de uma nova lógica. Nós temos uma ordem econômica que cada vez mais pressiona por outras e renovadas formas de contratação do trabalho. Se quer que o trabalhador seja qualquer coisa, menos empregado. Nós temos uma lógica que está em curso, que é uma lógica de desconstitucionalização dos direitos. Cria-se uma nova faixa de trabalhadores precarizados dos 18 aos 29 anos de idade. A questão da prerrogativa dos auditores fiscais de embargar a obra, de interditar a máquina e estabelecimento, quando detecta um grave e iminente risco. Vai ter que hoje elaborar um relatório técnico, mandar para uma autoridade superior, quando ele está diante de um grave e iminente risco, que a qualquer momento pode acontecer um acidente de trabalho com uma morte. Não é uma precarização apenas do mundo do trabalho, é das relações sociais, dos afetos, da família, dos sindicatos, da sociedade e da cidadania. Ancorados no que prevê a Constituição, os debatedores defenderam a estrutura legal de proteção ao trabalho e à sociedade. Um promotor, um procurador do Ministério Público não tem prazer em processar uma empresa ou a denunciar uma pessoa. Nós o fazemos por estrito cumprimento de um dever legal e constitucional. É uma justiça do trabalho. Ela não é apenas uma justiça dos desempregados. Aquela empresa que está economizando em saúde e segurança do trabalho está concorrendo deslealmente com você, bom empregador, que cumpre toda a legislação e que investe em saúde e segurança do trabalho. Coloca o produto dela num preço mais baixo do que o seu e concorre deslealmente com você, que não trapaceou. Este procurador reconheceu que há novidades no mercado de trabalho, mas alertou para as ilusões e o perigo de se baixar a guarda. A tecnologia, os aplicativos, as novas formas de relações de trabalho, elas modificaram a dinâmica de trabalho. Considere um trabalhador que passa 14, 16, 18 horas em cima de uma bicicleta entregando comida, um empreendedor individual, como se ele fosse dono do próprio negócio. Muitas vezes, aquele que passa 14, 15 horas, como já teve casos, e morre por um infarto, como teve recentemente, salvo em São Paulo. A matemática ela é simples e tem a vantagem de ser exata. Se você, empregador, vai ter uma economia de 30% na contratação, você, empregado, vai ter um prejuízo de 30% na sua remuneração. Uma especialista reconhecida mundialmente pelo seu trabalho na educação de crianças com lesões cerebrais foi recebida nesta terça-feira pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Junto a um grupo de senadores, Alcolumbre reconheceu um pouco do trabalho desenvolvido por Janete Doman e sua relação muito especial com o Brasil.
Janet Domen foi recebida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e por uma comitiva de senadores. Ela é diretora de uma organização sem fins lucrativos norte-americana, pioneira no trabalho com pessoas com lesão cerebral. O Institutes for the Achievement of Human Potential desenvolve ainda uma metodologia única de estímulo para crianças saudáveis atingirem a excelência nos estudos e na vida. Nós começamos a buscar caminhos que estimulassem o cérebro. Então, o nosso trabalho se fez basicamente por tratar o cérebro, não tratar os sintomas. Não o uso de medicamentos, mas sim estimular as crianças. Experiências e ideias que podem ser trazidas para o legislativo no aperfeiçoamento da educação no Brasil, de acordo com o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre. Ele elogiou o trabalho desenvolvido por Janet Domen e pelo Instituto e disse que o parlamento ganha com a troca de experiências com a especialista, que tem longa relação com o Brasil. Em 1969, ela participou de uma das expedições ao território do Xingu, na área central do Brasil, sob a orientação de Cláudio Vilas Boas. Experiência que ela jamais esqueceu. Com 19 anos de idade, eu vim ao Brasil. Eu fui para o território do Xingu, juntamente com Cláudio Vilas Boas, meu pai, Dr. Veras. Nós tivemos a oportunidade de viver com os Calapagos e outras tribos. E nunca ninguém teve essa oportunidade de fazer isso. Isso foi uma experiência extraordinária. O senador Flávio Arnes destacou que a metodologia desenvolvida pelo Instituto pode ser aplicada tanto em escolas comuns quanto em escolas de educação especial para pessoas com deficiência. É uma metodologia, né, que pode ser aplicada tanto em escolas comuns como em escolas de educação especial para pessoas com deficiência. Nas escolas de educação comum, as crianças passam por um conjunto de atividades estimuladoras de áreas do cérebro que habitualmente não são usadas. É uma estimulação, a gente poderia dizer, cerebral, novas sinapses. Um debate na Comissão de Agricultura do Senado reuniu quem produz e exporta alimentos, as cooperativas e os pesquisadores que fazem o agronegócio ser cada vez mais relevante na nossa economia. O Brasil, que quer exportar para o mundo, esbarra em seus problemas domésticos. Olá, um país que exporta milhões de toneladas de grãos, mas perde bilhões de dólares com problemas relacionados à infraestrutura. Que é o primeiro produtor mundial de açúcar, mas pode perder recursos com o fim da chamada Lei Candir. 43% das exportações brasileiras, né, são do agro. Um país que tributa as suas exportações é um país que precisa de uma reflexão profunda sobre o que é do futuro. A agricultura brasileira e os seus desafios interno e externo. É daqui a pouco, no Em Discussão. O programa Em Discussão começa logo depois desta edição do Senado Notícias. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado.